Você está no canal Guerra Hoje. Fique por dentro das notícias de geopolítica atualizadas todos os dias. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Sua opinião é importante para nós. Guerra Hoje. Informação clara e direta para você. A queda do regime de Bashar al-Assad deixou um vácuo de poder na Síria. Os vários grupos rebeldes que disputavam o controle do país desde o início da Guerra Civil, há mais de 13 anos, devem iniciar agora uma transição complexa e formar um novo governo. Até agora, eles estavam unidos pelo objetivo de derrubar um regime sangrento que estava no poder há meio século. Mas suas ideologias e ambições políticas, assim como seus patronos internacionais, são muito diferentes. Razão pela qual esse período de transição se torna complicado. 3 milícias principais: o grupo Hayat Tahrir al-Sham, o Exército Nacional Sírio e as Forças Democráticas da Síria, que servem como um guarda-chuva para outros grupos menores. Soma-se a elas uma profusão de pequenas formações locais em diferentes partes do país, especialmente no sul, e o que restou dos jihadistas do Estado Islâmico, ainda latentes em algumas áreas desérticas do país. O território que era controlado pelas tropas de Assad está agora em disputa, assim como certos pontos de atrito, onde essas milícias estão lutando entre si pelo controle. A divisão do país começou em 2011, quando uma revolta pacífica contra o presidente sírio Bashar al-Assad se transformou em uma guerra civil em grande escala. O conflito deixou 500 mil de mortos e se tornou uma guerra por procuração, envolvendo países da região, a Rússia e os Estados Unidos. O controle de cada parte da Síria mudou significativamente desde o início da guerra. Inicialmente, o governo do presidente Bashar al-Assad perdeu vastos territórios para as forças rebeldes, mas, a partir de 2015, conseguiu obter o apoio da Rússia e recuperou o controle de cerca de 2/3 do país. O apoio do Irã também foi fundamental. No norte, onde a Síria faz fronteira com a Turquia, há uma série de fronteiras traçadas por autoridades autoproclamadas ou grupos armados apoiados por atores internacionais. Do leste da capital, Damasco, até as terras que chegam ao rio Eufrates, o território estava sob influência iraniana, de acordo com Serhat Erkmen, do Centro de Análises de Risco e Segurança. E a costa mediterrânea até Damasco e as terras do sul estavam sob a influência da Rússia. Ele acrescentou: este território, que era controlado pelo exército sírio, ficou agora em uma espécie de limbo e pode se tornar alvo de disputa por parte das milícias que operam no país. A seguir, explicamos quais são os principais grupos armados sírios e que territórios eles controlam. No noroeste da Síria está localizada a província de Idlib, que tem sido controlada por várias facções rivais da oposição desde que as forças do governo perderam o controle da província em 2015. Atualmente, ela está em grande parte sob poder do grupo Hayat Tahrir al-Sham, que significa Organização para a Libertação do Levante. Este é o grupo que liderou a ofensiva contra Assad que, em apenas 2 semanas, conseguiu derrubá-lo. Sua insurreição e rápido avanço em direção a Damasco, tomando as cidades de Alepo, Hama e Homs ao longo do caminho, levaram outros grupos a aproveitar a oportunidade e marchar em direção à capital a partir do sul. O HTS assumiu o controle de toda a extensão de Idlib até Damasco, que agora está sob seu poder, e chegou à costa do Mediterrâneo, tomando Latáquia no norte e o trecho que faz fronteira com o Líbano. Também assumiu o controle de alguns pontos às margens do rio Eufrates, como a cidade de Deir ez-Zor, que era dominada pelas tropas do regime, mas que os curdos invadiram na semana passada e que agora mudou de mãos novamente. O líder do HTS é Ahmed al-Sharaa, conhecido até agora por seu nome de guerra, Abu Mohammed al-Jawlani, que desempenhou um papel de liderança nesta rebelião relâmpago. O HTS costumava se chamar Frente Nusra e muita gente está familiarizada com este nome. Era o braço da Al-Qaeda na Síria, explica Mina al-Lami, especialista em mídia jihadista da BBC Monitoring. A região síria, controlada por rebeldes, enfrenta grandes desafios econômicos e sociais, refletindo os problemas maiores da Síria, como a falta de paz e estabilidade.
A estrada para Idlib, um recanto remoto no noroeste da Síria, ainda tem os sinais das antigas linhas de frente de combate, trincheiras, posições militares abandonadas, projéteis de foguetes e munição. Até poucos dias atrás, esta era a única área do país controlada pela oposição. A partir de Idlib, rebeldes liderados pelo grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham lançaram uma ofensiva surpreendente que derrubou o presidente Bashar al-Assad e pôs fim ao regime de 5 décadas de sua família na Síria. Como resultado, eles se tornaram na prática as autoridades do país e parecem estar tentando levar sua forma de governar para o resto da Síria. No centro da cidade de Idlib, as bandeiras da oposição, com uma faixa verde e 3 estrelas vermelhas, estavam sendo hasteadas em praças públicas e agitadas por homens e mulheres, idosos e jovens, após a queda de Assad. Grafites nas paredes comemoravam a resistência contra o regime. Embora os prédios destruídos e as pilhas de entulho fossem uma lembrança da guerra não tão distante, as casas reformadas, as lojas recém-abertas e as estradas bem conservadas eram a prova de que algumas coisas haviam de fato melhorado. No entanto, havia reclamações sobre o que era visto como um governo linha dura por parte das autoridades. Quando visitamos a cidade no início desta semana, as ruas estavam relativamente limpas, os sinais de trânsito e os postes de iluminação funcionavam e havia policiais nas áreas mais movimentadas. Coisas simples que não existem em outras partes da Síria e que são motivo de orgulho aqui. O HTS tem suas origens na Al-Qaeda, mas nos últimos anos tem tentado ativamente se reposicionar como uma força nacionalista, se distanciando do seu passado jihadista e com a intenção de derrubar Assad. Enquanto os combatentes marchavam para Damasco no início deste mês, seus líderes falavam sobre a construção de uma Síria para todos os sírios. No entanto, o grupo ainda é descrito como uma organização terrorista pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela Organização das Nações Unidas e outros países, inclusive a Turquia, que apoia alguns rebeldes sírios. Em 2017, o grupo assumiu o controle da maior parte desta região, onde vivem 4,5 milhões de pessoas, oferecendo estabilidade após anos de guerra civil. A autoridade administrativa da província, conhecida como Governo da Salvação, controla a distribuição de água e eletricidade, a coleta de lixo e a pavimentação de estradas. Os impostos cobrados de empresas, agricultores e travessias para a Turquia financiam seus serviços públicos, assim como suas operações militares. Sob Assad, costumava-se dizer que Idlib era a cidade esquecida, afirma o cardiologista Hamza al-Morawei, enquanto atende pacientes em um hospital instalado em um antigo depósito dos Correios. Ele se mudou de Alepo com a esposa em 2015, quando a guerra se intensificou, mas não estava planejando voltar, mesmo com a cidade sob controle dos rebeldes. Vimos muito desenvolvimento aqui. Idlib tem muitas coisas que não tinha sob o regime de Assad. Ao moderar seu tom, buscando obter reconhecimento internacional em meio à oposição local, o HTS revogou algumas das rígidas regras sociais que havia imposto quando chegou ao poder, incluindo códigos de vestimenta para as mulheres e a proibição de música nas escolas. E algumas pessoas citam protestos recentes, inclusive contra os tributos impostos pelo governo, como prova de que um certo nível de crítica é tolerado, em contraste com a repressão de Assad. Não é uma democracia plena, mas a liberdade, afirma o ativista Fuad Sayedissa. Houve alguns problemas no começo, mas nos últimos anos eles têm agido de uma maneira melhor e estão tentando mudar. Nascido em Idlib, Sayedissa agora vive na Turquia, onde dirige a organização não governamental Violet. Assim como para milhares de sírios, a queda de Assad permitiu que ele visitasse sua cidade natal novamente no caso dele, pela primeira vez em uma década. Mas também foram realizadas manifestações contra o que alguns dizem ser um governo autoritário. Para consolidar o poder, afirmam os especialistas, o grupo atacou extremistas, absorveu rivais e prendeu oponentes. Como o governo vai agir em toda a Síria é uma história diferente, diz Sayedissa.
A Síria é um país diverso, e após décadas de opressão e violência perpetradas pelo regime e seus aliados, muitos estão sedentos por justiça. As pessoas continuam comemorando, mas também estão preocupadas com o futuro. Tentamos entrevistar uma autoridade local, mas fomos informados que todos tinham ido a Damasco para ajudar no novo governo. A 1 hora de carro de Idlib, no pequeno vilarejo cristão de Cunha, os sinos da igreja tocaram pela primeira vez em uma década, em 8 de dezembro, para comemorar a queda de Assad. A comunidade próxima à fronteira com a Turquia foi bombardeada durante a Guerra Civil, que começou em 2011, quando Assad reprimiu com violência protestos pacíficos contra ele e muitos de seus moradores fugiram. Apenas 250 pessoas permaneceram. A Síria está melhor desde a queda de Assad, diz o Frei Fadi Azar. A ascensão islâmica levantou, no entanto, o temor de que as minorias, incluindo os alauítas como Assad, possam estar em risco. Apesar das mensagens do HTS assegurando aos grupos religiosos e étnicos que eles seriam protegidos. Nos últimos 2 anos, eles começaram a mudar. Antes era muito difícil, observa o Frei. As propriedades foram confiscadas e os rituais religiosos restringidos. Eles deram à nossa comunidade mais liberdade. Convocaram outros cristãos que eram refugiados a voltar e pegar suas terras e casas.